A Angola é um país da costa ocidental africana. O aparecimento de sua imprensa data de 1845, quando a maioria dos jornais que circulavam eram feitos pelos portugueses, colonizadores da região. A primeira produção independente surge apenas em 1852, com o Almanaque Estatístico da Província de Angola e suas dependências. Já o início da imprensa comercial e de circulação regular data de 1923, com o surgimento de mídias estatais como o Jornal de Angola, a RNA e a TPA. Comércio e circulação regular. A imprensa conseguiu alcançar as pessoas, mas a liberdade de expressão não teve espaço nesse avanço. O contexto político afetou de modo severo essa situação. Na segunda metade do século XX, os primeiros movimentos nacionalistas se iniciaram na Angola. FNLA, UNITA e MPLA, todos contra Portugal, mas sem uma unidade ideológica. Após uma guerra que possibilitou a conquista da independência, essas divergências ficaram mais complicadas, instaurando uma nova guerra civil até 2002. O MPLA, de cunho socialista, esteve no poder por toda a guerra e manteve seu poder após seu fim. E quando finalmente ocorreu uma eleição, em 2012 e em 2017, seu governo foi eleito novamente. O MPLA é o único partido que comandou Angola desde o fim da colonização. Se denomina como um sistema democrático, mas possui uma imprensa que não é livre. Naquele momento que eu trabalhei em 2004, tinha acabado a guerra civil há pouco tempo, apenas 2 anos. Então o país estava sob controle de um governo que estava lá, o presidente estava lá desde 1979. Ele era presidente desde a morte do Agostinho Neto lá. E inicialmente era um governo socialista que acabou vencendo a guerra e se firmou ali. É um governo que não tinha assim, ainda não era tão democrático como a gente costuma ter experiência democrática aqui no Brasil, apesar de todos os problemas que possam ocorrer aqui, né? O golpe militar que teve em 64 e tal, mas... Então lá era um regime que, por exemplo, o repórter ele não ia fazer uma entrevista com uma autoridade. A autoridade vai lá e ela faz uma declaração e ninguém pergunta nada. É ela que manda lá, é uma coisa assim, enfim, é diferente, né? Pelo regime político, a imprensa tem mais ou menos liberdade de expressão. No caso lá eles tinham menos. A esperança de uma imprensa mais livre veio com a abertura da mídia para a participação privada em 1991. Porém, com o reinício da guerra, o desenvolvimento da imprensa sofreu um retrocesso. Hoje em dia, a existência de mídias privadas ainda é limitada. A TV Zimbo, criada em 2008, é a primeira e única estação privada de televisão da Angola, e ainda assim não é completamente livre, tendo sua organização ligada ao governo. Em 2012, quando eu estive lá pela segunda vez, eu trabalhei na TV Zimbo, que é uma TV privada, que também pertence a elementos ligados ao governo, né? O contexto no país é esse, é um país que os jornalistas não têm aquele espaço para questionar, só nos jornais impressos, jornais menores, semanais, que fazem uma oposição razoável ao governo, mas as emissoras de TV não. A influência deles também é mínima lá, né? O consumo de jornais é pequeno, então não chega a preocupar o governo, né? A rádio, por sua vez, está mais desenvolvida. Existe a RNA, que é propriedade do Estado, além de mais 6 rádios privadas no país. Porém, essas carregam dúvidas sobre a sua liberdade de expressão, mesmo sendo privadas. E a internet? Seria uma forma de escapar dessa censura? A internet chegou na Angola e é recorrente nas capitais, mas é exatamente esse o problema de todas as mídias alternativas e opositoras ao governo. Tem baixa influência, pois nunca chegam nas províncias. Assim como a mídia escrita, a influência é mínima. Mas e a influência brasileira? Quais os limites da União pela língua portuguesa? Eles gostam muito da TV brasileira, né, das novelas, eles gostam do sotaque dos brasileiros, que é diferente deles. Mas, no fundo, eles não gostam muito de interferência de estrangeiros. Da primeira vez eu trabalhava como um consultor, né, levando a experiência nossa de telejornalismo aqui do Brasil. Por exemplo, a pauta, eles não tinham muito essa coisa de pauta, de fazer uma pauta. Vamos fazer uma matéria sobre tal coisa e tal.
A pauta era muito informações que eles recebiam, muito de órgãos governamentais. Ah, tem um evento lá na secretaria, não sei do que, pega, manda uma equipe para lá. A gente brigava lá para tentar colocar a importância de uma pauta, você fazer uma matéria a partir de uma pauta que você criou, você pesquisou, estabeleceu, né? A gente conseguiu fazer alguma coisa, mas bem menos que a gente gostaria. Mesmo com um forte processo de atualização tecnológica, Angola continua sofrendo do maior mal que marca a história de seu jornalismo: a falta de liberdade e a existência da censura.